está nos colocando de pé nessa hora? Gostaria de convidar os amados irmãos a abrir a Bíblia em Hebreus 9, versículo 11. Hebreus 9, versículo 11. Irmãos acharam? Hebreus, diz assim a palavra do Senhor: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homem, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção, se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados, que havia sobre a primeira aliança, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Deus seja louvado. Vamos poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a manifestação física de Deus. Jesus Cristo entregou a sua vida como sacrifício único, verdadeiro, suficiente, para que nós tivéssemos hoje a oportunidade da salvação. Nós vemos sacrifícios e sacrifícios no meio cristão. Nós vemos absurdos, nós vemos coisas sutis, e nós vemos coisas terríveis acontecendo, mascaradas, e pessoas aprisionadas por uma religião que não salva, que não cura, que não transforma, que não fala de Deus, que não tem poder, que não purifica pecados, que não transforma o homem, que não abre a mente do homem, que não transforma a vida do pecador, que não faz com que o homem tenha uma nova vida, que não firma uma nova aliança, uma religião morta sem Deus. Mas existe uma religião chamada Evangelho que traz para você a oportunidade de salvação. Jesus Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo como único suficiente sacrifício para que o seu pecado seja remido, transformado, purificado, apagado, para que você seja uma nova criatura, para que a sua conta seja zerada diante de Deus e diante dos homens, para que você possa ter uma nova vida, firmada na nova aliança do sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou a sua cruz, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para purificar o seu pecado. Outrora na lei, as pessoas pecavam, levavam o sacrifício diante do sacerdote, o qual imolava o animal e aspergia o sangue sobre as pessoas, e ali oferecia aquele animal ao holocausto, ou seja, queimava aquele animal na presença do Senhor, para que seu pecado fosse coberto. Mas embora isso satisfazesse temporariamente a Deus, você saía dali pecando e em pecado, e vivia aprisionado ao pecado a todo tempo. Mas quando Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, subiu a cruz do Calvário e derramou seu sangue pelo homem, e todo aquele que nele crê não vai mais perecer, mas terá a vida eterna. Não era o rito sacerdotal, não era
O sangue que era aspergido sobre o propiciatório não era o sangue que era aspergido sobre as pessoas, mas a fé, muitas vezes até equivocada, em ritos e cerimônias que faziam com que a pessoa fosse aplacada do seu pecado. Mas eu quero dizer algo para você. Jesus, ele purifica a sua vida de uma vez por todas. Como sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele iniciava aquele dia de uma maneira muito especial. Ele chegava, tirava todas as suas vestes, ele entrava no tanque batismal, ele era lavado, ele era vestido de roupas especiais, ele apresentava-se diante do Santo dos Santos, e ele intervia pelos homens. Assim também o Senhor, ele foi despido de suas vestes, ele foi lavado com seu próprio sangue, e ele se colocou diante do propiciatório de Deus, que é a cruz do Calvário, e ali o seu sangue foi aspergido sobre os homens, mas de uma vez por todas, para que todos fossem salvos, limpos, transformados. Se uma religião não prega que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que Jesus Cristo pode te lavar, te purificar, te santificar, transformar a sua vida, então essa religião ela não vem de Deus. O termo religião latino diz ligar ou religar, ou seja, na intenção de ser o homem estar se religando com Deus, voltando-se para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Para você voltar-se para Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que transformar a sua vida, você tem que andar em santidade, você tem que fazer a vontade de Deus, porque você pode enganar os homens, você pode enganar a si mesmo, você pode viver uma vida top, uma vida de mentira, mascarada, mas diante de Deus, todas as coisas são luz e todas as coisas são patentes, porque Ele conhece o homem, conhece o seu levantar, conhece o seu deitar, conhece o seu agir, o seu andar, o seu falar e aquilo que se passa no seu coração. Não existe nada que Deus não saiba. Os seus profundos pensamentos, Deus sabe, são luzes presentes e patentes diante do Senhor. Ele sabe todas as coisas. O homem, quando ele começa a compreender que ele é dependente de Deus, quando ele começa a compreender que ele não é nada sem Deus, quando ele começa a compreender que tudo aquilo que ele faz, e faz dentro da obra do Senhor, ele deve fazer para a honra e glória do Senhor. O apóstolo Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e as obras que hoje eu faço para a glória do Filho de Deus. Então o homem começa a compreender que aquele sangue que foi aspergido sobre os pecadores que ali estavam, era um sangue que representava a aspersão, ou seja, o cumprimento dos pecados de toda a humanidade. Jesus, quando estava na ceia, ele levantou o cálice e ele disse que aquele é o cálice da nova aliança. Eu estou firmando uma nova aliança com os homens. Amém? Eu estou firmando uma nova aliança com os homens. Quando o Senhor Deus apareceu para Moisés lá no deserto, ele firmou um pacto com ele. Ele mandou que Moisés separasse os animais, cortasse no meio, fizesse uma trilha, fez com que ele dormisse, passou sozinho, porque ele falou que o homem não tinha condição de assumir aquilo, mas ele assumiu as duas partes. Mas quando Jesus levantou o cálice, ele disse: essa é a nova aliança, a aliança do Novo Testamento, da nova aliança. E nós somos feitos ministros da nova aliança que Deus fez para com os homens. Uma responsabilidade tão santa e tão grande e tão maravilhosa que os anjos desejavam para si. Mas dessa vez Deus não deixou o homem de fora. Ele nos incumbiu da responsabilidade de pregar e de fazer a sua vontade, de ser chamados à casa de Deus. Nós somos os embaixadores de Deus. Nós somos as testemunhas de Deus. Nós somos aqueles a qual ele firmou a sua aliança através do sangue da cruz. E está sobre nós a responsabilidade de levar a palavra para as pessoas que estão
em trevas, abandonados e sem Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Os dias estão encurtados, e toda vez que a humanidade chega a um patamar de podridão insuportável, acontece um advento, um cataclismo espiritual. Foi assim em toda a época. Foi assim nos tempos de Noé. Foi assim com Sodoma e Gomorra. Foi assim com o poderoso Império Romano. E estamos perto de que algo muito grande aconteça. E esse algo muito grande que está para acontecer se chama a volta de Jesus. E eu quero dizer algo para você. Se você não crê nesse único e verdadeiro sacrifício, nessa purificação única, verdadeira e santa, você ficará de fora, porque Jesus falou que, como nos dias de Noé, não estavam desapercebidos, se casavam, se davam um casamento, estavam em festas, preocupados com seus negócios. Eu digo para você algo muito dolorido, que nos dias de Noé, quem entrou na arca foi salvo. Hoje, muitos estão dentro da igreja e não estão salvos. E virá Jesus e muitos ficarão sentados nos bancos da igreja, porque nunca encontraram Deus. Ser membro de uma igreja não quer dizer que você tenha tido um encontro verdadeiro com Deus. Ser obreiro de uma igreja não quer dizer que você tenha tido um encontro verdadeiro com Deus. Ter um cargo eclesiástico dentro de uma igreja não quer dizer que você tenha tido um encontro verdadeiro com Deus. O encontro verdadeiro com Deus, ele muda a sua vida. Porque a árvore ela é medida pelo seu fruto. E quando você vê alguém que teve um encontro com Deus, essa pessoa é diferente. Essa pessoa não se encaixa no mundo. Essa pessoa é odiada pelo mundo. É melhor você ser odiado por todo mundo e ser amado por Deus. É melhor você não ter uma multidão de amigos, mas ter Deus em sua vida, transformando você. Eu quero dizer algo para você, irmão, esse é o Evangelho da Verdade. Eu sei que o Evangelho da Verdade dói, mas ele cura. Amém? Amém. Ele dói, mas ele cura. Eu quero dizer uma coisa para você, quando você trilha o caminho da verdade, tudo que acontece na sua vida é verdadeiro. Você não será amado pelos homens, mas você vai ser amado por Deus. Você não vai ser reconhecido pelos homens, mas você vai ser reconhecido por Deus. Você não vai ter uma multidão de amigos, mas os poucos que você vai ter serão verdadeiros. Você talvez não seja admirado por muitas pessoas, mas aquelas que você tocar serão transformadas. Jesus não chamou a multidão para estar com ele. Jesus chamou 12. E esses 12 fizeram um salseiro extraordinário. Eu fico imaginando, irmãos, como era diferente aqueles homens, o poder que havia neles, a diferença que havia neles, o semblante deles era diferente, porque eles são tocados por Deus. No momento que você é tocado por Deus, a sua vida muda. No momento que Deus intervém na sua vida, você muda de uma maneira extraordinária. Eu quero dizer algo para você. Aquele que se disse crente um dia e se afastou e nunca mais voltou, ele nunca foi crente. Ele se enganou. Ele achou que era o escolhido de Deus. Porque aquele que é escolhido de Deus, ele não abandona a sua fé. Ele está aos pés da cruz. Ele pode até ser enganado pelo mundo, ser seduzido pelo mundo, mas ele será um péssimo pecador. Ele não vai se encaixar nos pecados do mundo. O senso moral dele é diferente. O senso espiritual dele é diferente. Ele não vai se encaixar no mundo de tal maneira que ele voltará aos pés do Senhor. Porque aquele que é de Deus não se perde. Aquele que é de Deus, ele não se perde. Amém? Amém. Como o Senhor disse, aqueles que foram, porque nunca foram nossos. Nunca fizeram parte. Irmãos, Jesus ele entra no tabernáculo espiritual e intervém pela sua vida.
Outrora você era um pecador, longe da verdade de Deus, sem direito à aliança feita com os filhos de Abraão, mas de repente Deus vê um povo na face da terra, e ele se compadece daquele povo, e ele resolve mandar o seu filho para morrer, não pelo o salvo, o bom, o maravilhoso, mas pelo pecador, pelo abandonado. Como a palavra diz, ele pega o jebuseiro bravo, ou seja, ele pega o maricá cheio de espinho, que não vale para nada, corta a videira, enxerta o jebuseiro ali, enxerta o maricá ali, para que o maricá dê frutos. Aleluia! Esses somos nós. E fomos enxertados na videira, porque Deus viu um povo na face da terra, e ele se fez homem, ele habitou no meio de nós, e ele assumiu a responsabilidade, e em seu próprio corpo ele ofereceu um sacrifício único, santo, verdadeiro, para que hoje você tivesse vida, e tivesse vida com abundância, que você fosse transformado, que você fosse chamado filho de Deus, que o diabo não tivesse poder sobre a sua vida, e a morte não tivesse poder sobre a sua vida, porque está escrito que aquele que crê em Deus, mesmo que esteja morto, viverá. O seu corpo pode ter morrido, mas naquele dia, quando tiver o alarido e a trombeta, você se levantará do seu túmulo e estará de pé diante do Senhor. O diabo não pode fazer nada contra isso, e o mundo não pode fazer nada contra isso, e os falastrões que existem nesse mundo não podem fazer nada contra isso, porque Deus decretou a sua vitória. Ele fez isso por você. Glória a Deus. Ele selou com sangue Louvado seja Deus. a sua vitória. E não há o que seja revogado. Palavra de rei não volta atrás, amém? Quando sua majestade desceu à terra, ele desceu para te dar vitória. E ele decretou isso. E antes que você nascesse, ele já tinha um plano traçado para a sua vida. E nada acontece por acaso na vida do homem. Porque Deus é o maestro que rege o universo, nada sai do seu controle, tudo está em suas mãos. Tudo que acontece é porque Ele permitiu. Nós passamos tribulações na vida, mas aquele que é servo de Deus, as tribulações acrescentam ao seu caráter e apuram você a cada momento, para que você seja purificado, transformado, seja maduro, ou seja, perfeito, varão perfeito diante do Senhor. Quero dizer algo para você. Deus, Ele tem um plano na sua vida. E Ele não está preocupado se você acha que você é capaz, porque Ele sabe que você é capaz. Todos que estão aqui são ministros de uma nova aliança. Todos que estão aqui são testemunhas de Deus. Todos que estão aqui são reis e sacerdotes através da nova aliança que o Senhor fez com os homens. E nós temos que fazer a obra do Senhor. Porque um dia Ele subiu na cruz e derramou a sua vida. Não pense que foi fácil para Jesus. Ele sabendo quem Ele era, Ele entregar a sua vida para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Quantas vezes você já falou para pensar no sacrifício que Cristo fez por você? Quantas vezes você já falou para pensar no sofrimento que Ele passou por você? Eu quero dizer uma coisa para você, meu filho. A história do Evangelho foi escrita com sangue. Foram milhões e milhões de mártires que entregaram a sua vida para que hoje você tivesse uma Bíblia em suas mãos. Para que hoje você tivesse um tempo para adorar a Deus. E para que hoje você tivesse liberdade de falar da palavra do Senhor. Muitos não têm essa liberdade. Mas nós temos a liberdade de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós podemos cumprir o ídolo de Deus sem maiores consequências. Eu quero dizer para você que o Evangelho é pregado com muito mais amor e muito mais ferrenhamente aonde não existe liberdade. Onde as pessoas não têm oportunidade. Eles estão ali na sua vida. E aí é o sangue deles que está sendo jorrado. Porque um dia Jesus morreu na cruz por nós. E nós hoje devemos fazer a obra do Senhor. Jesus, grande sumo sacerdote,
Ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício para que hoje você tivesse vida. E você tivesse vida com abundância. Não foi qualquer pessoa, foi Deus que tomou forma de homem. Não penso que Jesus era uma pessoa diferente, não. Ele era verdadeiramente Deus. Que entrou dentro de uma mulher, e que formou carne e corpo, e cresceu, e andou no meio dos homens, e era chamado Emanuel, Deus conosco, porque ele andou no meio dos homens. E se você olhar o princípio do Evangelho de João, você vai ver como João estava estupefato, maravilhado, perplexo. O princípio do Evangelho de João, ele fala que ele estava no meio de nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Filho de Deus. Quando você lê o Evangelho de João, você vê o Evangelho de uma pessoa que está atônita, uma pessoa que está embriagada de poder e de majestade, uma pessoa que está vivendo tempos de glória, e não acredita praticamente naquilo que ele viu. Você, meu querido, tem a oportunidade, como filho de Deus, como eleito de Deus, como aquele que Deus carregou o passaporte para o céu e falou: aqui ninguém barra. Você tem a oportunidade de fazer coisas grandes para Deus. Fala-se de coisas eternas, fala de herança eterna, fala de algo que não pode ser revogado, fala de algo que não pode ser tomado, algo que foi firmado pelo sangue de Jesus. Então você, nessa noite, glorifica o Senhor, porque você é um privilegiado, porque você é um abençoado, porque você é alguém que pode fazer a diferença, porque que Deus espera que você faça diferença na vida das pessoas, porque Deus, ele transformou a sua vida e transformará a sua vida até aquele grande dia. Você será purificado de glória em glória, de poder em poder, até chegar à estatura de varão perfeito. Deus é um milagre para a sua vida. Aplauda o Senhor nessa noite, irmão. Que Deus te abençoe nessa noite, que você possa guardar essa mensagem em seu coração, que você possa estar falando de Deus com as pessoas, porque Deus tem um milagre na sua vida. Amém? Nós vamos estar passando para o trabalho da ceia nessa hora, em nome de Jesus. Existe alguém nessa noite que está longe dos caminhos do Senhor? Nesse momento gostaria de voltar ao Senhor. Eu quero dizer que você não vai se encaixar no mundo, você vai ser um terço do pecador. Existe alguém que está longe dos caminhos do Senhor que gostaria de voltar para o Senhor hoje? Levante a sua mão. Nós vamos estar orando por você. Amém. Pode vir comigo. Deus abençoe, Deus abençoe. Nunca esteve na igreja, nunca foi evangélico, e hoje gostaria de ter um encontro com Deus. Levanta a sua mão, nós queremos orar por você nessa hora. Deus tem um milagre para a sua vida. Amém? Tem alguém? Ainda existe alguém? Nós estaremos orando por esses abençoados aqui. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que quando Deus toca na sua vida, não tem como voltar. A gente tenta por mundo, a gente tenta trilhar os caminhos, mas quem é de Deus é de Deus. E Deus faz um milagre na nossa vida. E Deus tem para nós herança eterna, coisas maravilhosas, bênçãos. Esse mundo não pode dar. E hoje vocês são privilegiados. A Bíblia diz que existe festa no céu quando alguém vê os pés do Senhor. Nessa hora, por são nós? Eu estou orando por vocês. Eu sei que alguém viesse aqui para estar com eles, ajudar eles aqui nesse momento. Repita comigo assim: Senhor, eu entrego a minha vida diante de Ti. Eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador do mundo. Eu reconheço que o Senhor tem uma obra, um milagre para mim. Nessa hora, Senhor, eu entrego minha vida definitivamente diante de Ti. Que o Senhor me ajude, esteja comigo, porque eu quero ser o vencedor de uma vez.
Deus abençoe vocês. Amém? Deus abençoe.